Para todos, muito boa noite, bem-vindos aos Olhos nos Olhos. Hoje temos como convidado especial o Dr. Miguel Frasquilho e Dr. Nina Carreira. Boa noite. Boa noite, Dr. Miguel Frasquilho. Vamos tentar perceber, com as opiniões do Dr. Miguel Frasquilho, como estamos e para onde vamos. Não é verdade? Sim, o Dr. Miguel Frasquilho está aí numa encruzilhada, é deputado, é economista, enfim, anda metido neste jogo político há muito tempo e com preocupações de analisar e de publicar e de esclarecer muitos pontos relevantes do que se tem passado na nossa sociedade. E tem sido crítico de algumas das decisões, sim, entretanto, tomadas. Sim. E creio, portanto, que vale a pena. Trata-se de matérias sobre as quais nós provavelmente não vamos chegar a nenhuma conclusão muito significativa, mas em que vale a pena falar com quem segue muito de perto estes problemas, junto do Ministro das Finanças, junto dos parlamentares, enfim, junto da realidade verdadeira do país. Dr. Miguel Frasquilho, antes de mais, como é que o senhor vê o país neste momento, à luz das últimas informações? A Troika chegou hoje, fala-se em divisões no seio da Troika, o Governo a tentar renegociar a meta do déficit do próximo ano. Como é que vê o ponto de situação neste momento? Boa noite, antes de mais. Boa noite aos espectadores também. Queria agradecer o convite para aqui estar. Eu vejo a situação do país num misto de grande preocupação, sobretudo pela situação social que se chegou, com um desemprego que é elevadíssimo e que não encontra paralelo na nossa história recente de muitas décadas, mas vejo também com um misto de esperança por perceber que se Portugal foi conduzido a uma situação de pré-bancarrota, pré-falência, em maio de 2011, nós temos tentado, nos últimos 2 anos, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos sucesso, tentar dar a volta e tentar credibilizar o país aos olhos da comunidade internacional e dos investidores. E neste momento estamos numa situação, penso que teremos conseguido em parte fazê-lo, mas neste momento estamos numa situação, nós e outros países da Europa, em que dependemos muito de orientações europeias que, do meu ponto de vista, não têm sido as mais acertadas, desde há longo tempo. Como por exemplo? E, portanto, olhe, como por exemplo, prosseguir e tentar atingir objetivos orçamentais que eram absolutamente irrealistas desde o início no programa que foi desenhado em maio de 2011. Também acha que o programa foi mal desenhado? Acho, e já acho isso há muito tempo. Eu, há um ano atrás, disse, na altura, e penso que fui muito criticado então, que a Troika devia dar, na altura, mais 2 anos para nós completarmos a consolidação orçamental. Só a vertente orçamental, não o resto do programa, mas isso, porque isso era o mais importante. Quer dizer, as reformas estruturais estavam a ser implementadas, mas ao lançar-se austeridade sobre austeridade, para tentar atingir metas que eram irrealizáveis, nós acabámos por danificar muito mais a economia, fazer disparar o desemprego e, no fundo, dificultar a própria consolidação orçamental. Portanto, um ciclo, digamos, não lhe quero chamar vicioso, porque eu espero que nós tenhamos a possibilidade de sair dele e muito rapidamente. Mas neste momento é vicioso. Dificultámos, a Troika dificultou-nos muitíssimo a vida ao ter dado apenas mais 1 ano nessa altura. Recordo que é que isso levou ao enorme aumento de impostos para 2013, porque teve que se fazer face também à decisão do Tribunal Constitucional, que inviabilizou os cortes salariais e de pensões que tinham sido E como é que acha admitidos. que o Governo não conseguiu ver e antecipar as consequências de se ir somando austeridade sobre austeridade? Mas sabe que eu, na altura... Vamos lá ver. Nós temos que nos situar em maio de 2011... Há depois eleições, mas nessa altura a nossa credibilidade estava muito reduzida. Eu diria que era quase inexistente em termos internacionais. Os juros que nos pediam para nos financiar eram altíssimos. Não eram minimamente sustentáveis. O governo que entra, fosse este ou fosse outro qualquer, tinha como objetivo central tentar recuperar a nossa credibilidade. E eu penso que isso tinha que ser feito mostrando a todo o custo, mostrando um grande grau de compromisso para com o programa que nós tínhamos em cima da mesa. Fosse ele realista ou não. Isto era o que tinha que ser feito, do meu ponto de vista, durante 1 ano, pelo menos. E foi o que se tentou fazer. Repare que logo em 2011 houve uma derrapagem orçamental, o Governo entra e sobretaxa em 50% o subsídio de férias desse ano, em 2011. Depois, para 2012, corta os subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e dos
pensionistas, e depois, em 2012, percebe-se, aumenta uma série de impostos, entre os quais o IVA sobre a restauração, portanto, tudo medidas que não estavam no programa original. Repare, já aí a derrapagem orçamental que nós tínhamos e que não ajudaram em cima da mesa. a nada. Pois não, mas nós tínhamos que cumprir as metas para tentar ganhar credibilidade. Mas depois chegamos a meados de 2012, e aí é que eu penso que a Troika podia ter tido uma leitura diferente. Eu não acho, e mantenho essa opinião, não acho que o Governo devesse pedir, pelo menos na praça pública, o que quer que fosse. Se tinha que pedir, tinha que o fazer em privado, dentro das quatro paredes das negociações com a Troika. Porquê? Porque isso fragilizava o Governo aos olhos dos investidores e da comunidade internacional. E eu penso que isso não era bom para nós. Mas acontece que não foi isso que foi feito. Esse é que é o grande problema. Tentou-se andar sempre durante este tempo a correr atrás do prejuízo, que é como quem diz, não cumprir metas. As metas depois acabaram por ser revistas, mas não na dimensão que do meu ponto de vista eram necessárias, e bastava, as contas eram fáceis de fazer, e hoje estamos numa situação em que, apesar de terem sido dados mais 2 anos, eu penso que esses 2 anos não vão chegar, e aliás o Primeiro-Ministro já admitiu hoje que poderia pedir o próprio Governo a flexibilização da meta para o próximo ano. Bom, eu defendo, e já o escrevi no meu livro, inclusive, que eu defendo um programa orçamental, não este programa com a Troika que vai acabar em junho de 2014, e ainda bem, porque assim, pelo menos formalmente, a Troika sai, mas eu defendo que a nossa austeridade no Estado deve continuar. E nós precisamos de um programa que tenha cabeça, tronco e membros, que seja execuível e que seja realista, diria eu, até ao fim desta década. Deixa-me ouvir a opinião do Dr. Medina Carreira sobre este ponto, porque o Ministro Paulo Portas está encarregue de apresentar o guião da tal reforma do Estado que tem que ser conhecida e divulgada nas próximas 2 semanas. É um papel que ele não dá a ninguém, não é? Parece que deu só ao Primeiro-Ministro, segundo disse ontem à noite o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Os colegas são de confiança. Já se vê. Não, em relação a tudo isto, não sei se teria sido possível coisa diferente. Acho que o primeiro grande problema foi pretender-se pôr nos carris, passa a expressão, um Estado falido. Em 3 anos, ninguém, provavelmente nem em 6, porá o Estado português nos carris. Depois, o Governo foi relaxado, entre aspas, no ataque à despesa pública. O problema da despesa pública é há muitos, muitos anos o grande problema, porque a economia que temos não dá para manter esta despesa, e portanto, há que mexê-la. Só que acontece que, por desgraça, a despesa pública mais desejada e mais defendida é a despesa social. E isso dificulta imenso qualquer política de despesas. O Governo começou tarde, começou mal, mandou suspender os subsídios, não sabia se era até 2014, se era 2015, se era 2016, uma confusão qualquer que eu ouvi lá discutir no Parlamento. Depois veio o Tribunal Constitucional que anulou essas medidas. O Governo teve que se deixar o ataque à despesa para ir pelos impostos, e por conseguinte isto embrulhou-se tudo. E embrulhou-se de tal maneira que, números que o Dr. Miguel Frasquilho me facultou ontem, que eu não tinha, nós verificamos que ao fim de 3 anos, o que se pensa para o fim de 2013 é que, em relação a 2010, a despesa irá cair 8,8 mil milhões. Sim. 8. Dos quais 6,3 são despesas de capital. Quer dizer, consegue-se abater 8,8 com 6,3 despesas de capital. Quer dizer, com 2, qualquer coisa de despesas correntes. Ou seja, não se atacou devidamente as despesas correntes. Exatamente. E essa história da reforma do Dr. Portas, e eu sei, pensionista, entra pensionista, mete TSU, tira TSU, é toda a complicação porque não se é capaz de atacar a despesa. A despesa pesada, a despesa que de 2010 para 2005 para 2010 cresceu muito, foi a despesa social, foram as prestações sociais. Cresceram 60% o aumento da despesa. Quer dizer, o governo anterior não reparou que estava a pôr uma bomba de relógio dentro da política orçamental, porque estava a aumentar muito aquelas... Claro que toda a gente gosta de mais pensões, mais pensionistas, mais subsídios. Simplesmente é com o dinheiro nosso, não é com o dinheiro emprestado como fez. E, portanto, o governo colocou essa bomba de relógio dentro da política orçamental. Quando exagerou, por razões eleitorais, basta ter a noção de que de 2008 para 2009... a despesa social e a despesa com o pessoal subiu quase 5 mil milhões, num ano. Quase 5 mil milhões. Nós batemos em 3, 8,8. O governo anterior subiu quase 5 mil milhões num ano por. Essa é uma boa pergunta para o Dr. Teixeira, para o professor Teixeira dos Santos. Não sei. Daqui por 2 dias. Isso é um problema vosso. Portanto, tudo isto foi um disparate pegado.
Tudo isto foi inesperado pegar e, a meu ver, continua a ser. Continua a ser porque o Governo descurou a política da despesa, não foi capaz, andou a escorregar. O Dr. Miguel Frasquilho tem aqui uma informação adicional. Que são interessantes para nós percebermos o ponto em que nós estamos. Estas linhas azuis aqui em cima, penso que se vê, mostram as despesas sociais e de funcionamento do Estado. O que são as despesas sociais, as prestações sociais, pensões de reforma, saúde, educação, etc. E a outra linha azul clara são as receitas fiscais e contributivas. Isto é assustador, porque se percebe que as receitas fiscais e contributivas, ou seja, os impostos e as contribuições sociais que nós pagamos, não chegam para financiar as despesas sociais e de funcionamento. Ora, além destas despesas, ainda há o investimento público, os juros, as despesas de capital, os subsídios, etc, etc. Pior, as receitas fiscais, que é esta linha vermelha, mal cobrem as prestações sociais. Mas agora, pergunta-me, isto é um problema português? Não, isto é um problema europeu. Sim. Repare, em percentagem da riqueza de cada país, Portugal já aparece, isto são as despesas sociais na Europa. Portugal aparece Europa a 27. Na Europa a 27. Esta linha vermelha é a portuguesa. Portanto, acima de nós só França, Bélgica, Áustria, Holanda, Alemanha e depois aparecemos nós. Já acima da média europeia. Repare como estes países também estão com muitos problemas. França, por exemplo, gasta 27% do seu PIB em prestações sociais. A Alemanha, 25%. Portugal gasta 23,5%. Isto não é sustentável. É a maior rúbrica da despesa. E, portanto, quem disser que é possível fazer uma reforma do Estado sem mexer nesta área das prestações sociais e também na massa salarial do Estado, eu digo-lhes que estão a brincar. Não é possível fazer isso. Portanto, vai ser preciso, do seu ponto de vista, atacar forte e feio as prestações sociais e as remunerações do Estado. Não é preciso que isso seja feito de um ano para o outro. Porque nós, neste momento, já estamos com uma recessão tal, já houve efeitos recessivos tais, que eu penso que isto poderia ser prolongado no tempo. Sim, a austeridade é preciso continuar no Estado, mas, ao mesmo tempo, eu penso que para o resto da sociedade deve haver um desagravamento fiscal. Para pois quem? O senhor Para é as defensor famílias, do choque fiscal. Há muitos anos. Em quê? Qual é exatamente a sua ideia? O choque fiscal de 2002 era baixar os impostos para as empresas e baixar também o IRS em menor escala. Enfim, ele foi metido na gaveta, infelizmente. Acho que foi uma pena que tivesse acontecido. Eu penso que o país hoje não estaria... dificilmente estaríamos pior do que estamos hoje se essa medida tem sido aplicada. Agora... Desde então para cá tenho sido um defensor destas medidas. E agora o que é que significaria? Olha, o que significaria era exatamente aliviar a carga fiscal sobre as empresas e reformar o IRC, porque são as empresas que permitem criar, só dessa forma é preciso atrair investimento e criar emprego e dinamizar a atividade, mas ao mesmo tempo nós precisamos dinamizar o mercado interno. E a melhor forma, que eu acho que é a melhor forma disso acontecer é baixando o IRS. O IRS aumentou brutalmente de 2012 para 2013. E eu penso que se vai dar um sinal para as empresas, tem que se dar ao mesmo tempo um sinal para as famílias. Eu iria pelo IRS e pelo IRC. E sabe porque é que eu penso que isto é dispensável? As contas não ficariam mais desequilibradas? Exatamente. Mas com o apoio do Banco Central Europeu, que é concedido a países que têm sido cumpridores, como é o nosso caso, e com uma possível flexibilização das metas orçamentais que está em cima da mesa, eu penso que isto era perfeitamente possível. E seria benéfico para todos, para Portugal e para a Europa, que precisa de um caso de sucesso num país do sul da Europa, e esse país é Portugal. Doutor Medina Carreira, pelas suas contas que tantas vezes apontam o desequilíbrio entre o nível das receitas e o nível das despesas, acha possível, na conjuntura atual, mexer no IRS, que, enfim, acabou de ser aumentado há relativamente pouco tempo, embora já tínhamos tido um orçamento retificativo entretanto? Sabe que, quando se analisa o comportamento das receitas, dos impostos e das contribuições, verifica-se que desde 2007 até agora oscilam entre 59 e 60 mil milhões. Quer dizer, aumenta-se. Sim. Arrecada 59. Mas agora a questão é a possibilidade de descer. Não, pois, exatamente. Eu creio que valeria a pena, mesmo com algum risco, descer realmente os impostos. Não digo uma enormidade, mas alguma coisa. Um pequeno sinal. Sim, bem, mas quais impostos, do seu ponto de vista? Concretize. O IRC, não sei o que